Oi, gente, estamos aqui em mais um episódio do nosso VocêCast e hoje eu tô com uma pessoa super especial, um convidado, que é o Lucas da Home Life, que eles são parceiros que estão ficando no nosso ranking de vendas já desde o ano passado, estão vendendo super bem, abraçando a Praça de Nova Iguaçu, tá? Estão visionários e hoje a gente vai saber quais são os segredos da Home Life, saber como que eles estão pontuando essa ida para Nova Zelândia. Então, bem-vindo, Lucas, ao nosso podcast. Obrigado, Bianca. Cara, falar de mercado imobiliário, falar da Home Life, para mim é muito... Faz parte da minha história, sabe? É muito impactante. Porque, assim, a Home é uma imobiliária que ela não tem tanto tempo de mercado, né? Nós estamos encaminhando aí para 4 anos de mercado só. E ter a estrutura que nós temos em Campo Grande, que comporta aí mais de 200 colaboradores, ter a estrutura de Nova Iguaçu hoje, que está comportando, né, que é uma estrutura pequena que nasceu tem 6 meses só, que comporta hoje aí 50 pessoas, e já estamos pensando em outros locais para poder expandir o negócio e aumentar a estrutura. Cara, é surreal, velho. Agora eu quero saber o seguinte, que eu gosto sempre de falar um pouco da história, como que surgiu a Home Life? Da onde foi? E assim, porque aqui eu já ouvi que nasceu imobiliário do boteco, nasceu imobiliário do pai, nasceu imobiliário por causa de uma necessidade. Como que surgiu a Home Life? Cara, a Home Life ela surgiu de uma necessidade. É? Eu já fui viabilizador do mercado, né? Trabalhei em uma construtora. Na verdade, eu fiquei nessa construtora por quase 7 anos. Né? Fui corretor, fui coordenador coach sem ser, exerci a função sem ser. E aí fui promovido, saí, fui para o mercado, fui gerente em outra construtora, voltei e fui promovido a supervisor imóvel. Né? E aí, em um momento dessa minha caminhada como supervisor imóvel, eu entendi que eu já tinha encerrado meu ciclo ali. E eu precisava de uma parada que me desafiasse para ir além do que eu já tinha conseguido. E aí surgiu de um papel de guardanapo e uma caneta. Eu e o meu primeiro parceiro dentro da corretagem, que foi o Sancler. Foi quem me ensinou, foi meu gerente, foi meu coordenador. Foi o cara que me ensinou o início da minha caminhada. Entendeu? Então surgiu disso. A gente começou a Home com R$4.000, 2 notebooks, um emprestado da minha mãe, e um tablet. Devolveu o notebook para sua mãe? Depois Novo ou usado? Não, usado. Ah, para! Tinha que ter dado um notebook novo, cara de pau. Ela nem usa o notebook, continua guardado do mesmo jeito que sempre foi. E aí a gente começou a expandir, começamos numa sala de 23 metros quadrados. E aí eu sempre falava para ele, falei assim, irmão, eu tenho um sonho, velho. Eu tenho um sonho de estar aí entre as melhores imobiliárias do mercado. E hoje, graças a Deus, nós somos a top 3, né? Com a terceira maior estrutura que tem dentro da Zona Oeste, dentro ali da região de Campo Grande. Comissionamento extremamente agressivo, nenhum imobiliário hoje paga igual a Home Life paga. Antecipação de comissão, a gente antecipa todas as comissões, premiação 100% da ponta, né? Verba para impulsionamento por equipe. Então, assim, o game ele é bem agressivo. Quanto que é uma comissão? Pode abrir isso ou é segredo? Vai gerar um certo burburinho no mercado, mas posso, não tem problema nenhum se qualquer colaborador do mercado, corretor do mercado vai me perguntar, eu vou falar. Eu pago 2,7, né, para gerente. Então, um gerente sem coordenação ele ganha 0,9. Um corretor ele ganha com experiência ou sem experiência, novato ou não, ele ganha 1,8. Né, um coordenador ele ganha 2,0 nas vendas dele, 0,2 por equipe, e o gerente ainda assim continua ganhando 0,7. Né? Comissão, eu tenho premiação, na verdade, eu tenho 100% da ponta, então é 15% para o diretor, 25% para o gerente, 20% para o coordenador e 40% para o corretor. Na Home a gente entende que quem faz o trabalho de formiguinha é quem está na ponta. Então quem merece ficar com o valor da premiação é quem está na ponta. Que é o corretor, né? Que é o corretor, coordenador, gerente e diretor. E dentro dessa estrutura, já que a gente trouxe essa questão de desenvolvimento aí do time, distribuição de premiação, campanha, essas coisas. O corretor, vocês priorizam hoje o calça branca
né, que é esse termo a gente tem sempre que reforçar. O pessoal que está entrando agora nesse mercado, né, corretor novato, a gente chama de calça branca carinhosamente. Lá na empresa a gente nem chama assim. Ah, é? A gente chama de captador mesmo. Captador. Lá a gente tem uma campanha que é muito legal, que é assim, o corretor, o captador, né, novato, quando ele entra, a gente tem aquela pressão do Cresce e tudo mais, e é sempre bom a gente estar profissionalizando os nossos colaboradores, né? Tá inserindo ele de fato no mercado. E aí, mediante as 2 vendas que ele faça dentro do mês, nós pagamos o curso, damos a orientação para ele poder estar dando entrada no estagiário, dando entrada no Cresce definitivo. Então, a gente meio que encaminha o cara, né? Formaliza ali a profissão. Exato, para poder formar ele de fato e ele realmente virar um corretor credenciado pelo Cresce. E quando vocês começaram, porque assim, você mas o Sancler não pôde estar aqui hoje, né? Infelizmente, que ele está com alguns problemas pessoais. Mas quando vocês começaram, assim, a questão da imobiliária, como que foi esse processo de captar corretor, começar a captação, fazer o pessoal acreditar naquele sonho ali? Não, a gente vai estar entre as melhores. Vem comigo que no caminho eu te explico. Qual foi dessa daí? Bianca, como eu falei, né, eu fui viabilizador do mercado. Né? Eu fui top 1 por muito tempo dentro do Rio de Janeiro e cheguei a ser top 1 no Brasil, né, dentro de uma construtora. Então eu tinha muita credibilidade como profissional. Né? Começou eu e mais 12. Eram 13 pessoas no total, né? Pessoas do mercado, pessoas de fora do mercado. Eu e 12 loucos, né? Junto comigo. Né? E aí o negócio ele foi andando. Para quem está começando os primeiros 20 dias entregar tipo 1.200.000, para quem nunca tinha trabalhado no mercado multimarcas, né? que no caso era eu, para mim estava de excelente tom. Tipo. O negócio começou agora, 1.200.000, a gente vê ali o negócio girando, e por 6 meses, nem eu e nem o meu sócio, nós tiramos R$1 da empresa. Foi só reinvestindo. Todo o valor que vinha, a gente ia fazendo melhoria na sala, a gente ia reinvestindo, procurando CRM, gerando verba para impulsionamento, e a gente não pegava valor nenhum. E aí, quando a gente começou a falar, cara, acho que agora a gente já pode começar a mexer no caixa. Quando a gente começou a mexer, tipo, era um valor bem simbólico, tipo, 2.000, 3.000, 4.000 reais. Entendeu? Para uma estrutura que já estava entregando 3 milhões, com 3, 4 milhões, com 6 meses. Né? Então, assim, hoje o game ele gira de uma forma tão absurda que tem imobiliárias hoje no mercado que estão há mais tempo do que a Home Life, que não consegue fazer o que as grandes fazem, que é o quê? Antecipação de comissão. Né? E a Home Life consegue fazer isso. Isso aí eu dou todo o crédito, toda como é que a palavra certa, né? Cara, na verdade tudo isso é graças ao Sancler, que ele é bem conservador, porque eu sou extremamente louco. Eu vejo ali, eu quero investir, eu vejo ali, eu quero gastar. Lobo de Wall Street, vamos embora. Ele é muito conservador. E tudo isso é graças a ele. Graças ao conhecimento dele com a administração, finança. Então, lá dentro da estrutura, vocês dividem, né? O Sancler, bem na parte administrativa, e tu comercialzão. Sim. Né? Ele é administrativo e financeiro e mexe também no comercial. O Sancler ele é muito estrategista. Entendeu? E eu sou comercialzão. Sempre fui. Sempre gostei de estar ali no meio da galera, no meio dos corretores, fazer o negócio girar. E o que você acha, assim, hoje, né? A gente vê que tem, como eu posso dizer, o mercado, principalmente de imobiliárias ali de Campo Grande, ele cada dia mais está abrindo imobiliária e vai dando mais imobiliária, mais corretores, essa questão da profissionalização que está acontecendo. Qual que é o diferencial principalmente seu, assim, que você acredita, que você faz dentro da sua equipe para formar corretores? Qual que é o seu direcionamento para um corretor ser um bom corretor? Eu acho que eu costumo falar isso muito com eles, sabe? Não é o dinheiro pelo dinheiro. Porque o mercado imobiliário ele é um mercado milionário. Sim. É onde uma pessoa com 2º grau, sem formação nenhuma, que é a pessoa que está aqui falando com você hoje, eu só tenho 2º grau completo, estou cursando agora a faculdade de engenharia, mas... Tá milionário já. 32 anos.
ela tem que falar isso, tá vendo? Você que começou falando agora, aquela câmera, tá vendo? Gente, o mercado imobiliário é um mercado milionário, palavras do Lucas aí, ó. Mercado imobiliário é mercado milionário. E assim, quem sai na frente, quem tem conhecimento, quem estuda, não só produto, mas também o sistema habitacional, o sistema de financiamento, quem entende do negócio, faz mais dinheiro. Então não é só o dinheiro pelo dinheiro. A pessoa ela entra na corretagem, ela visa muito a conquista de quem está acima, de quem está à frente, mas esquece que para essa pessoa chegar onde ela chegou, teve o processo. Sim. Então eu costumo dizer para eles tudo isso. Cara, é uma sementinha que você planta, que você vai regando todos os dias. Você tem que buscar conhecimento todos os dias. Não pode se acomodar. Não pode olhar para o lado, ver que a grama do vizinho ela é mais verde e achar que aquilo ali foi fácil. Porque não foi. Eu tenho corretores hoje que me entregam 1 milhão no mês. Entendeu? Eu tenho corretores que entram na empresa que em 3 dias venderam. Entendeu? Existe um direcionamento, existe um acompanhamento, existe um treinamento. O meu sócio, o próprio Sancler, ele faz treinamento toda semana com a galera, entendeu? Ele sai da cadeira dele e se dispõe para poder dar treinamento para os novatos. Então, assim, existe todo um processo, uma capacitação do profissional. Então, eu acho que para se ter destaque no mercado, para ser reconhecido, precisa haver o conhecimento, precisa haver o processo. A pessoa precisa buscar aquilo ali, entendeu? É o que eu passo pro meu time. Eu achei legal o que você falou, porque eu sempre falo isso muito e repito. No mercado igual o nosso, a gente vende crédito imobiliário. Né? Minha Casa Minha Vida é financiamento imobiliário. Nem sempre basta só o cliente, eu quero comprar. Né? Existe ali, ele vai passar por uma análise de crédito, a Caixa que vai dizer se ele pode ou não comprar muitas vezes. Então, não é só a pessoa querer. Tem ainda dificultadores no caminho. E financiamento imobiliário é uma coisa que está sempre mudando. Né? Como que vocês acompanham essas mudanças e vai personalizando essa metodologia, trazendo no treinamento, mostrando para o cara que assim, tem que, tá vendo? Tem que atualizar. Se não atualizar, não vende. Pra gente que já está um tempo um pouco maior no mercado, meio que quando as novas regras chegam, né, as atualizações chegam pra gente, a gente só assimila aquilo ali e coloca em prática. Uhum. Muitas das vezes as pessoas me perguntavam, cara, mas a regra mudou agora. Como é que você já sabe? É simples. Eu já tenho o conhecimento base, eu tenho o conhecimento que eu adquiri no mercado, e agora tudo que vem de novo, eu só assimilo e coloco em prática. Não existe jeitinho. Existe o processo da forma certa. Ele precisa ser seguido. É como você falou, a gente vende crédito imobiliário, né? E muitas das vezes o cliente, ele vem com uma ideia, porque todo cliente, ele quer comprar o quê? Casa. E aí a gente tem que mostrar para o cliente o que ele conseguiu na Caixa, né, de crédito, o que ele conseguiu adquirir ali de financiamento e apresentar para ele a melhor opção. Agora, eu sei que é uma pessoa agressiva, Tubarão. O que eu mais vejo é o cliente que ele chega, ele não tem entrada. Né? Ele tem ali os R$500 que é a média de entrada. Já tá rindo, né? Já tem ali os R$500 de entrada dele. Ele não tem mais nada. Quer morar na Barra, na mansão. Mas ele quer morar exatamente ali no Joá. Como que tu chega na mesa, junto com o corretor, tu faz a mesa, porque eu já vi vários métodos diferentes. Agora, como que é o Lucas na mesa virando pro cliente e falando assim, meu querido, não é tudo que a gente quer que a gente pode numa hora que a gente quer, não. Como que é essa abordagem? O que você fala com o cliente para dar um start nele, assim? Eu vou falar para você o que eu falo com meus corretores e eu uso isso na mesa. Né? Muitas das vezes eu uso até o quebra-gelo, né? Porque, tipo, é uma situação complicada. A gente está lidando com o sonho do cliente. Eu falo para eles que eu não sou Jesus Cristo. Eu não faço milagre, eu vou tentar atingir a necessidade dele quase ali a 100%, mas milagre eu não faço. Existe aquilo que o cliente pode e o que ele quer. E a gente apresenta os dois. E aí, muitas das vezes, a melhor opção é sempre apresentar um produto onde, falando de crédito, né, a avaliação do produto está sempre bem acima do valor de venda. Entendeu? Que é onde o meu cliente que só tem
os R$500, que muitas das vezes eles omitem o valor que realmente eles têm, porque a campanha que é disseminada no mercado é aquela entrada de R$500, entrada zero, entrada de 300, 200. Só que os corretores fazem isso para quê? Para captar os clientes. E eles não estão errados. E aí a gente mostra para ele a realidade. Existe o que você quer, Bianca, e existe o que está dentro das tuas condições hoje. Não é o que você pode, que a palavra você pode é bem agressiva. É bem pesado. E aí eu apresento para ele o que ele quer, como se ele realmente tivesse condições de pagar. O valor, tá dando 50 mil de entrada. É só 50 mil. É um simples valor de 50 mil reais. O cara não tem 500 no bolso, tá falando que tem 500, mas eu falo para ele que é só 50 mil. É simples. É dar simplicidade nas coisas, sabe? A forma que se passa para o cliente, quando você passa as coisas para o cliente com segurança e simplicidade, ele entende. É só 50 mil. E se o cara entender que para ele aquele negócio hoje não dá, ele vai no que dá. Só que existem aqueles clientes que são sem noção. É o cara que fala assim, não, eu vou para casa, eu vou arrumar esses 50. Aí depois o meu corretor ele tem que entrar em contato com esse cliente novamente, trazer o cara para poder fazer o negócio. Muitas das vezes o meu corretor, eu tenho um diretor que ele fala assim, cara, o cliente ele só sai da mesa comigo se ele realmente não quiser comprar. Porque esse negócio de vou em casa pensar, não tem esse negócio de vou em casa pensar. Com ele não tem. Ele é extremamente agressivo, persuasivo, entendeu? Ele é uma máquina. O moleque, ele é... Esquece. Parece um robozinho. Ele vai fechando o cliente ali de todas as formas. E é aquilo, cara. E vai ser sempre assim. Mercado imobiliário vai ser sempre assim. Nós vamos ter clientes que realmente podem comprar e querem algo simples, porque já entende que quanto mais eles pedem, quanto mais eles desejam, mais caro eles pagam. E tem um cliente que, infelizmente, ele não tem poder aquisitivo, né? Mas ainda assim pode comprar algo e ele quer o que ele não alcança. E aí é onde gera muitas das vezes a inadimplência, gera muitas das vezes a perda do imóvel, entendeu? Mas a gente usa muito o que a gente aprendeu na construtora antiga, que é o acelera. É uma palavra com cada letra ela tem um significado, né? E a segunda letra desse acelera é conheço o cliente, entendeu? Então a gente tenta ali entender o máximo a necessidade, tenta entender ali quais são os pontos positivos e os negativos para ele dentro do empreendimento, entendeu? Para poder fazer o negócio girar. Então, olha aí, já uma dica. Você está dizendo que para o cara vender bem, ele precisa entender bem o perfil do cliente dele. Tem que ele conhecer precisa o cliente. entender, conhecer, sondar, fazer pergunta, para aí sim oferecer as soluções para o cliente de acordo com aquilo que o cliente tem condição. Que às vezes é o que você falou. A expectativa dele é muito maior do que a realidade que ele tem no momento. Não quer dizer, e eu sempre gosto de falar isso, dar o primeiro passo é melhor do que não dar nenhum. Não é porque você está comprando um apartamento hoje que você não vai ter uma casa futuramente. Muito pelo contrário, né? A valorização do apartamento é provavelmente a entrada desse cara no futuro. A renda dele vai mudar. Anualmente tem reajuste de salário, a pessoa vai mudando o formato de vida dela. Então, assim, esse receio, muitas vezes, é só baseado na realidade da pessoa do agora. Mas aquilo ali, se o corretor, ele sabe fazer perguntas, se ele entende bem qual que é a necessidade do cliente, ele vai conseguir contornar essa objeção. Que é o seu robozinho aí faz, então. Então, o robozinho é expert nisso. Fazer pergunta. É aquilo. Quando a gente entra numa concessionária de carro, a gente sai de casa, cara, hoje é o dia que eu vou comprar meu carro. A gente sai de casa já sabendo o que a gente vai comprar. Eu já tenho o modelo, eu já tenho a marca, eu já sei aonde eu vou comprar meu carro. O meu marido não sabia, não. Eu falei com ele, vamos ali. Aí chegou na concessionária e ele descobriu que eu até falei assim, não, então nós vamos pegar esse. Ele falou, a gente saiu pra ver carro, tô no jogo do Flamengo. Eu falei, sinto muito, meu bem, nós vamos sair com um carro. Ele não sabia antes, não. E aí a gente já vai meio que com o automóvel ali definido, né? Só que a gente chega na agência, o que o vendedor ele faz?
Ele pergunta pra gente o que a gente está buscando. Exatamente. Qual é o modelo, se é um sedã, se é um SUV. E pergunta ali o que o carro precisa ter para poder, né, agradar a gente, se é pro dia a dia, se não é, entendeu? Então ele vai sondando a gente ali, tirando o que ele precisa para poder vender o carro ideal pra gente. E, na verdade, nem é o ideal, porque ganha percentual de comissão, né? Para vender o melhor que cabe dentro ali do nosso orçamento, porque também é um financiamento. Sim. Então o vendedor, ele conhece primeiro a gente, entende a nossa necessidade para depois ir lá e efetuar a venda. O mercado imobiliário é a mesma coisa. Você falou aí de um ponto que a gente tem hoje na construtora e acho que é por isso também que vocês têm pontuado tão bem com a gente e têm mantido uma recorrência de vendas aí. Que é justamente esse descolamento do valor de avaliação para o valor de venda. Isso aí a gente arrebenta, né? Vamos combinar. Vocês dão muita aula. Isso aí a gente a cereja tem que do falar, bolo. que é o quê? Pô, do valor de avaliação para o valor de venda é uma diferença gigantesca. Absurda. Então, excede 20% do valor do... que a isso Caixa... aí é um facilitador para vocês? Muito. Para esse cliente. Falando da construtora, você, em comparação às outras construtoras do mercado, não tem comparação. E aí eu não tô aqui para puxar saco, porque quem me conhece no mercado sabe como é que eu sou. O que eu tiver que falar, eu realmente falo e eu não tenho coisa. A construtora, você, além de entregar a facilidade para o cliente poder comprar, né, porque ela não só consegue aí esse descolamento de avaliação e venda, mas como ela também faz aí a poupança para o cliente, que é o quê? O parcelamento de tanto do pró-soluto A quanto do pró-soluto B, né? Que é o pré-chaves e o pós-chaves. E aí, além dela fazer isso, ainda tem esse descolamento. E aí, falando de produto, não tem comparação no mercado. O produto tem um valor acessível, uma área de lazer completa, um acabamento que encanta qualquer cliente quando ele chega no decorado. Então, assim, é um pacote fechado. Se o cliente, ele é aquela coisa que, tipo assim, é o que ele quer e o que ele pode. Se o cliente, ele quer um produto. Eu quero muito isso aqui, eu quero isso aqui. Vamos ali no decorado para te apresentar um produto. E aí a galera leva no decorado, quando o cliente chega, ele se encanta. Porque não é só o acabamento, não é só a facilidade na compra, não é só a área externa, é a metragem do imóvel também. Maior sala. Você entra na sala, acabou. O cara já entra na sala e fala, nossa senhora, que sala grande. Preço, qualidade, facilidade na compra e a metragem, porque a ideia de apartamento, que hoje os nossos clientes eles têm, que é um apartamento pequeno. E realmente, algumas construtoras vêm cada vez mais diminuindo a metragem do imóvel. E a construtora, você não. A gente está chegando a quase 20 de diferença de alguns aí. Então, ela mantém aquilo que ela sempre entregou, entendeu? Então, assim, para o nosso cliente, cara, é excelente. E para a gente poder conseguir... E hoje um dos maiores fatores, né, que é para poder a gente ter o resultado que a gente tem na construtora, é essa questão, é a qualidade do produto, né? As localizações são sempre localizações estratégicas, entendeu? O produto está sempre bem localizado, né? É a qualidade no produto, uma área de lazer, porque às vezes a pessoa ela não vai, ela fica um ano sem a praia. Mas na hora de comprar imóvel, eu queria tanto uma piscina. Só mal tomar um banho no chuveirão, velho. Mas eu queria tanto uma piscina. Aí tem a piscina, nem vai, mas eu quero ter uma piscina mas disponível. Eu quero ter a piscina, e se eu puder olhar para a piscina da minha janela, eu quero. É verdade. Só para gravar os stories. É verdade. Mas é. Porque a gente chega nos empreendimentos depois que já entregaram, né? E às vezes, muitas vezes, verãozão, assim, eu vejo... Tem mais criança, normalmente, mas você não vê muito pessoal utilizando a piscina. É aquela coisa, eu quero ter, porque é uma facilidade para quando eu quiser, tá ali disponível. Eu acho que tem alguns passo a passos que dentro disso que você está falando, tá explicado e se justifica. E eu vejo isso na prática e não funciona. Que é o que você falou, de conhecer o cliente, justamente por ter esse descolamento do valor de avaliação para o valor de venda, entender, mostrar para ele a melhor opção. Visita no decorado, vocês têm um número de visitas muito bons no decorado. Quase todo dia o viabilizador está pedindo Uber, né? Porque a gente disponibiliza Uber para quem quer ir no decorado. Então, quase todo dia tem pedido de Uber. Duas coisas que eu acho também... que é interessante, que eu não vejo outras imobiliárias fazendo e que eu vejo vocês fazendo com frequência com o viabilizador. Tirar plantão lá no stand, os corretores.
Tem muita adesão disso, eles organizam, às vezes, até um final de semana, não vou nem chamar de feirão, porque não é o feirão nem que a gente faz, né? É tipo assim, é o feirão que chama os corretores para lá, os corretores fazem agendamento ali para o stand. E as ações de rua. Porque como a gente tem a van disponível, semana passada mesmo, né? A gente estava com o pessoal, uma galera, o time de Nova Iguaçu. sei lá, acho que tinha umas 16 pessoas fazendo ação de rua. Então, assim, no mundo digital dos leads, o que acontece? Por que ação de rua? Eu sou corretor há quase 12 anos, né? Eu comecei com 20 para 21, tenho 32 anos de idade. Tenho 11 anos e pouquinho, quase 11 anos ou 11 anos e pouquinho de caminhada. E eu sou da época que a gente chamava de PAP, porta a porta. Então, eu captava ponto de ação, tipo mercado, autoescola, empresa. Eu ia pra rua. Estação de Campo Grande. Eu ia pra rua e assim, eu captava os pontos, botava o PDVzinho ali e ia. Então, tudo isso que eu fazia, eu cheguei a passar para os meus corretores. No início da Home, lá por 1 ano e meio, 2 anos, nós fazíamos muita ação dentro de comunidade. A única imobiliária que tinha parceria, né? E se for necessário voltar com essa parceria, a gente volta. A Fav Rio, que é a Associação de Favelas, né, do Rio de Janeiro, era Home Life. Então, a gente já fez no Jacarezinho, Rocinha, Complexo. Então, a gente fazia essas ações, né, para poder promover. Ali o Minha Casa Minha Vida, o financiamento da Caixa, para quem morava ali e não tinha esse acesso nessa... Então, a minha galera, elas têm isso ainda, né? E vão continuar tendo, porque o nosso cliente, ele está na rua. Muitas das vezes o nosso cliente ele trabalha o dia inteiro. E aí, quando chega em casa, que é aquele momento de, vou relaxar, às vezes está jogando, está conversando com o companheiro, com a companheira, está curtindo as crianças, curtindo a casa, e meio que, né, não dá tanta atenção. Mas quando o meu corretor está na rua, ele consegue aquele contato direto. É uma parada, eu acredito muito na conexão, no atendimento humanizado, né? A nossa era hoje é a era da internet. E a galera sabe disso. Só que o orgânico, o humanizado ainda funciona. O que eu já vi várias ações de ruas de diferentes imobiliárias acontecendo. E às vezes eu vejo pouca efetividade, porque assim, você tá na rua entregando panfleto, não te gera resultado. Não. Tem que saber fazer o negócio. Né? Panfletar, é melhor você pegar uma pessoa e ficar ali panfletando pra você. Ela para poder ficar. Então, eu já vi corretor que vai pra rua, pra uma ação de rua com a ideia de ser panfletista, que não funciona. E aí no final fala assim, mas eu fiquei no dia, a ação de rua não funciona. Fiquei o dia inteiro no sol. Entreguei um monte de panfleto, falei como... Pronto. E existe aquele tipo de atendimento que a pessoa ela não está focada só na quantidade de cadastro que ela vai fazer, mas ela tem um momento de troca ali com aquela pessoa que te deu atenção, né? O Greenpeace. A cara do Greenpeace, que eu tô feliz quando alguém para dar atenção, né? Então, assim, parou, me deu atenção. O principal já tive, que foi reter a atenção do cliente. Agora eu consigo, pelo menos, algumas informações ali essenciais. Por quê? Quando a gente fala do Minha Casa Minha Vida, desperta o interesse do povão que tá na rua. Não tem como falar que não. Eles entendem logo como oportunidade de desconto. Exato. Então, assim... O seu corretor, ele é orientado a fazer uma abordagem mais... Como que é essa abordagem dele ali na hora da ação de rua, de estar captando ali com o cara vai muito da recepção do cliente, né? Tem cliente que... Todos eles são orientados a fazer a abordagem. Não existe ação de rua sem abordagem. Se tá na rua, tem que abordar o cliente. Não existe esse negócio de você escrever no papel o teu número, ou carimbar o seu número no papel e ficar entregando. Você não tá ali para panfletar. Você está ali para fazer a ação de rua acontecer de fato. E precisa, sim, ter uma prancheta, né, uma canetinha, e ir abordando os clientes. E aí é meio que um garimpo, né? Eu costumo falar para eles que a gente trabalha com volume. Então, quanto mais eles garimparem, quanto mais clientes eles captarem, ali eles conseguirem ali, ter a atenção do cliente, pegar o contato, e já ali de antemão ali, conseguir ver onde o cliente tem interesse. Então, assim, pegar algumas informações básicas, quando ele chega na empresa, ele já manda uma mensagem no WhatsApp, já dá uma ligada, entendeu?
Tem cliente que, que sai da captação ali da rua ali, que aquela abordagem, se conecta com o corretor e já começa a mandar documentação. Porque viu o colete da caixa, entendeu que a pessoa realmente está fazendo um trabalho sério. Então, assim, até para fazer ação de rua precisa se ter conhecimento. E o posterior também, né? Eu não lembro se eu já contei esse caso aqui, mas eu tive um corretor aí, né, numa época de house, há muitos anos atrás, quando eu vim, né, pra fazer a house primeiro. Aí tinha um corretor que ele era, assim, era o cara da via, sabe? Aquela coisa conversado, comunicativo, cara do que abordava todo mundo. E ele abordava bem, as pessoas davam atenção para ele, mas ele tinha uma grande dificuldade de gerar confirmação de visita, agendamento de visita. Aí um dia eu falei, gente, não tem condição. Esse cara aborda, os clientes dão atenção para ele, vira amigo do cliente, assim, na rua, sabe? Aquele cara, amigão. E não consegue virar na visita, porque é uma jornada, né, que esse lead passa. E aí eu falei com ele, me dá seu telefone aqui. Aí ele tava no WhatsApp, ele mandava assim para os clientes. Fala, irmão, beleza? Dá teu CPF, manda teu CPF aí. Com F minúsculo, tá? Sem vírgula, sem acento, sem nada. Aí um dia eu virei pra ele e falei assim, este cara é seu irmão? Não. Eu falei, então quem tá chamando de irmão, então? Porque se eu recebo uma mensagem dessa aqui, eu acho que é alguém da cadeia querendo meus dados, meu bem. Então, assim, ali foi interessante acontecer isso, porque eu pude ver que não bastava o cara ter uma boa abordagem e conectar na hora da captação. Depois, ele precisava continuar mostrando o profissionalismo e a competência dele para ele manter esse relacionamento com o cliente, para fazer com que esse cliente envie uma documentação, para que ele venha até a imobiliária, que ele faça uma visita no decorado. Então, assim, para essa jornada acontecer. Vocês veem isso, alguns casos assim lá? Cara, é até complicado. Né? É até complicado. Os meus gerentes, né? Eles falam assim, Lucas, às vezes você é muito chato. Não é que eu sou chato, cara. Eu acho que nem todo mundo é seu irmão. Nem todo mundo é seu padrinho. Nem todo mundo é seu chefe. Parça! Exato. Mano, cara, existe... É o que você falou, existe a captação, né? E também faz parte daquela palavra que eu falei do acelera, que é para encantar ali, né, o cliente. Existe esse momento e existe o pós, que é onde você continua mostrando profissionalismo, que você não precisa... Eu costumo dizer que nós temos que ser camaleão. A gente tem que se adaptar ao cliente. Só que não é porque eu vou me adaptar ao cliente que eu vou falar pro cara, pô, chefe, pô, mano... Campeão! Pô, não existe isso. Entende? O cara tá reprovado, tá chamando o cara de campeão, tá triste. Cara, não existe isso. E aí você tem que ser profissional, né? Tem que se adaptar ao cliente, sim. Falar de uma forma mais prática para ele. Mas você não precisa se tornar ali íntimo dessa forma. Depois da venda, se pegar amizade, pegar intimidade, aí ok. Churrasco, bolinho de fubá com café, aí tudo bem. Porque aí, querendo ou não, você já criou uma intimidade com o cliente. Entende? Eu tenho clientes assim, que eu virei amigo depois da venda efetuada. E que eu tenho clientes que me acompanham desde o início da minha corretagem, que me indicam cliente, né? Então, assim, existe essa conexão, mas pós a venda. Quando você já ajudou a pessoa a chegar no objetivo dela, quando você já concluiu ali o seu trabalho com profissionalismo, com ética, entendeu? E aí você sim consegue ter esse tipo de entrosamento, né? De relação com o cliente, sabe? Você tá muito velho. Ah, tô velho. A galera... Essas abordagens suas, tô tirando vários insights aqui, que isso aqui não é não tá novo, não. Isso é dica antiga. E aí, se você parar para analisar hoje, a maioria dos captadores que vem para trabalhar na corretagem, né, é a galera nova, né? Galera de 18 a 22 anos. Entendeu? E essa galera tá muito nessa vibe de, tipo, falar com gíria, tudo que fala
é uma palavra que você não conhece. Desse, eu não consegui nem entender o que eu tinha recebido no WhatsApp. Porque eu falei, tu vai pegar essa mensagem, se você não souber traduzir, você vai jogar lá no chat GPT e vai me mandar, porque eu não consegui entender uma palavra do que estava escrito. Era um monte de coisa abreviada, era tanta abreviação que eu fiquei assim, eu não tô conseguindo entender o que tá falando. Cara, é muito complicado. Eu trato desde essa parte da forma de falar, né? Da forma de lidar com o cliente. Lá, e aí eu não vou direto no corretor, no captador novato, né? Porque pode ser que, pô, o dono da empresa, o presidente, o diretor, que lá a gente tem várias nomenclaturas, tá me chamando a atenção, isso e aquilo. Eu vou direto no gerente. Cara, dá uma ideia, entendeu? Chama, conversa, explica. Porque quando eu comecei, eu também era assim. A gente tem que cada vez mais, além de adquirir conhecimento, a gente tem que melhorar como pessoa, como profissional. Então, as coisas mudam, né? A nossa forma de lidar, de agir muda, né? De falar muda. Então, a gente tem que estar assim, sempre melhorando. E aí eu passo para eles. A galera hoje, ela tem muito aquele negócio que eles botam na cara, né? Piercing aqui, piercing aqui, piercing aqui. Eu já tive uma corretora na empresa que ela tinha dois spike, sabe aquele tipo um canino? Aqui assim. Aí eu virei pra gerente dela e falei, cara, agora não, mas com o tempo você vai explicando pra ela que, poxa, não é legal, você trabalha com a sua imagem. E aí tem... É uma comunicação familiar, né? Exato. Que é um público mais familiar. E aí a gente tem que ser... Porque essa nova geração, desculpa, mas ela é muito mimizenta, né? E aí a gente tem que saber até falar com eles. Vai explicar pra eles que, cara, você não vai vender só pra pessoas da sua idade. Não é porque você tem 18 anos que você vai vender pra pessoas de 18 anos. Sim. Você vai vender pra pessoas de 30, 40, 35, pessoas com mais experiência que você e que, infelizmente, não são da sua geração, que elas não vão entender. E elas não vão entender e não vão se identificar com você. Porque a venda, ela também tem essa questão de identificação, de conexão com o cliente. Ela não acontece só porque você fala bem, porque você entende do processo. Não. Tem que haver uma conexão. Sim. Entendeu? E a imagem, ela comunica, né? E quando eu falei de você estar com esse pensamento de velho, abre aspas, é porque, assim, eu passo muito por isso, né? Esse ano eu tô fazendo 15 anos já nesse mercado. E aí, às vezes eu chego na imobiliária e aí tem, sei lá, tem um gerente, um coordenador de 19 anos, 20 anos, e que às vezes vem, tipo assim, não, o que você tá falando tá errado. Eu pensei assim, gente, mas quando essa pessoa nasceu... Eu já tava na corretora. Tipo assim, né? Uma coisa meio que... Quando a pessoa começou a andar da idade do meu filho, eu já tava entrando. E eu acho que é um erro comum. No início a gente erra. Você foi falando isso aí, eu lembrei de um cliente, logo no início, eu lembro que eu virei supervisor, eu tinha 19 anos. E aí, eu virei para um cliente na mesa e eu falei com um cliente assim, aí o senhor opta por qual que o senhor quer? Ele olhou dentro do meu olho e falou, opta. Aí eu entendi. Eu falava com o senhor, vou estar te ligando. E aí a minha supervisora, minha gerente na época, ficava falando, Bia, ao gerúndio. Aí eu fui aprender o que era o gerúndio. Então eu acho que é normal, quando você está entrando, quando você é novo, 18, 19, 20 anos ali, ou quando você está começando mesmo na área da corretagem, você está aprendendo. Mas que você precisa de ter essa humildade para ouvir as pessoas que já estão ali fazendo um trabalho há mais tempo. O norte, né? Te mentorando, é uma mentoria gratuita que você tem o tempo inteiro. Quando você tem um gestor que é comprometido, quando você tem uma imobiliária que tem metodologia igual de vocês, que tem processo, para a pessoa, pô, não precisa você inventar a roda. Você vai seguir aqui, segue só o que eu tô te falando. Se não der certo, depois você me conta, a gente muda. Mas primeiro, começa só fazendo o que eu tô te falando para fazer. É o básico. É o básico. Então, eu acho que essa dificuldade é uma coisa muito existente. E para vocês que estão sempre formando novos corretores e tá vindo aí essa nova geração, o que você acha que é o ponto principal de desenvolvimento neles? Cara, você falou sobre
sobre a questão do corretor novato, né? Porque muitas das vezes esse gerente, como você falou, ele nem tem cresce. Ele subiu, e é um erro que é cometido pelas imobiliárias, tá? Quando o cara vende muito, ao invés da imobiliária bonificar ele com um percentual um pouco maior e deixar o cara ali aprendendo, não. Ela dá cargo para ele, porque ela acha que ele está pronto para multiplicar o que ele faz. E muitas das vezes um bom corretor nem sempre vai ser um bom líder. E às vezes um bom líder nem sempre vai ser um bom corretor. Sim. Então eu acho que assim, o cara novato, quando ele chega, ele tem que ter humildade para aprender. E permanecer tendo essa mesma humildade pro resto da caminhada dele. Porque a gente nunca vai saber tudo. Sim. Hoje, eu tenho quase 12 anos e 11 anos e pouquinho. Mas em algum momento, eu vou bater de frente com uma pessoa como você, por exemplo, com 15 anos, que sabe mais do que eu. E tá tudo bem. Não é porque eu tenho 11 que eu posso... E tá tudo bem. É ter a humildade de aprender. Eu costumo falar para eles que eu troco figurinha com eles todos os dias. E às vezes tem alguma coisa no mercado que eu não sei que tá acontecendo, mas eles sabem e eles me passam. E aí tem alguma coisa que já existe no mercado, que tá acontecendo, que é novo, que eles ainda não sabem, e eu passo para eles. Então a minha galera hoje é assim. E quando não se tem essa humildade, é onde a pessoa sai da imobiliária falando mal. Pô, mas... E aí sai para outra imobiliária vendendo peixe, né? Dizendo que faz e acontece, e no final das contas não faz nada. Entendeu? Eu falo para meus diretores, hoje eu tenho 3 diretores, né? Eu opero a praça de Nova Iguaçu, né, por enquanto. Mas eu tô para quando fizer a expansão, contratar um diretor para lá. E eu tenho 3 diretores em Campo Grande. Eu costumo dizer para eles, eu falo para eles isso, que assim, cara, hoje vocês estão na linha de frente. Então lidar com a galera nova é um pouco complicado, entendeu? Então vocês precisam ter a humildade de escutar eles, para depois você escutar o que eles têm para falar, você poder direcionar. Porque até o líder ele precisa ter humildade para poder ouvir, sabe? Tipo, escutar o que a pessoa precisa, escutar para entender qual é a dúvida dela. E aí essa galera nova que entra, muitas das vezes tem o senso o achar, né? O achar que sabe tudo. Que essa juventude hoje em dia, ela acha que sabe tudo. É o Aurélio da vida. É o GPT. Agora é o chat GPT. Você vê, realmente tô velho. E aí, tipo, sabe de tudo. Faz tudo, entende tudo. Quando você está explicando uma coisa, a palavra que você mais ouve, o que você mais vai ouvir é já sei. Não, isso eu já sei. Não, isso aí eu já fiz. Não fez, não sabe. E a gente já está chegando na reta final. Vocês foram para Nova Iguaçu, já vinham trabalhando com a gente muito bem, não só com a gente, né, mas já vinham trabalhando a Praça de Nova Iguaçu. O que vocês olharam para Nova Iguaçu e falou assim, opa, não dá pra gente ficar só aqui em Campo Grande, não. Nova Iguaçu tá bombando, Cabuçu tá aí. Oportunidade, Bianca. Eu falo que o mercado ele tá aí para todos, né? E aí eu não tenho problema nenhum em falar isso para os outros donos de imobiliária. Nova Iguaçu é uma mina de dinheiro. E não tem quem fale ao contrário disso. É muito... Você tem todos os públicos dentro da região. É uma região onde você consegue trabalhar todos os públicos. Desde o Minha Casa Minha Vida ao médio e alto padrão. Então, assim, é uma região em crescimento. E vai continuar com uma região em crescimento porque tem muita coisa ainda para ser feita lá por muito, muito tempo. Assim como Campo Grande já foi um dia, entendeu? Não que não seja mais, mas hoje a gente sabe que Campo Grande ela tá um pouco limitada. A região de Campo Grande está um pouco limitada. E Nova Iguaçu não. Aí é onde a construtora ela entra. Até nisso ela tem essa expertise, né? Que é ver as regiões em crescimento e ir lá e atuar dentro da região. A gente adora colonizar. Eu estou me chamando de Américo Vespúcio. Agora estou assim, estou colonizando. E aí a gente tem, em Nova Iguaçu, a gente tem um produto onde ele está ali na parte mais eu chamo assim, né, rural de Nova Iguaçu, e tem o produto da você que está no centrão. Sim. Então eu consigo atender os dois públicos. E que tem uma renda muito diferente. Muito diferente. Entendeu? E aí eu consigo trabalhar os dois públicos dentro do produto.
E é onde a gente consegue pontuar cada vez melhor dentro da construtora, entendeu? Pra gente encerrar, por que o corretor deveria vender construtora a você? Eita. Olha pra essa câmera ali, ó. Que eu gosto é disso. Eu gosto é do babado. Babado não, eu gosto de trabalhar com a verdade, né? Não, você tá certo. A gente trabalha com a verdade. Uma construtora que ela oferece qualidade no produto, qualidade de preço, né? Que é um preço bem acessível para o nosso cliente. É uma construtora que ela pensa no nosso atendimento, porque não é a construtora que facilita a chegada do nosso cliente até o produto, né? Então é uma construtora que ela paga o Uber para buscar e para levar o cliente. Não é imobiliário, porque senão eles começam a colocar trecho de casa, eu tô fodido. Entenderam o recado, né? E premiação, né? Ela dá premiação por agendamento, ela dá premiação pela venda, ela dá premiação volta ao caixa, né? E aí tem a premiação também para imobiliária. Então, assim, é uma construtora que você consegue vender um produto de qualidade, com um preço bom, e ainda colocar dinheiro no bolso. E ainda paga comissão toda semana. Toda semana. Não Toda tem, semana. como é que é? Não tem corte, né? Não tem data não de existe corte. Não existe. Aqui paga toda... Essa construtora tinha que ser representada por uma mãe, né? É muita mais instinto materno. Lucas chegou aqui nervoso, tremendo. Ai, meu Deus, tô nervoso. Aí, ó, tiramos de letra. Passou já nosso horário. Misericórdia. Arrasamos. Queria te agradecer pela parceria. Eu te agradeço pela oportunidade. Agradeço o Sancler também. Né? É bom a gente ter parceiros. Pode continuar contando com a gente, principalmente aí em Nova Iguaçu, onde a gente vai ter... Nossa, tô contando tanta novidade, é porque eu não posso contar. Entendeu? Eu posso contar só quando as câmeras desligam, aí eu solto umas fofocas, porque senão o pessoal da incorporação briga comigo. Mas já temos muitas aí, umas 800 unidades em Nova Iguaçu. Meu Deus. Isso é muito bom. Então, fora a região de Paciência, que o povo me vê e fala, Bia, cadê Paciência? Cadê Paciência? Então, Paciência também. A gente tem muita coisa para lançar. Continuamos contando com vocês, com o trabalho de vocês. Então, agradecer aí a parceria. Nós também com a parceria. Tá? Acho que está sendo muito frutífera. E que vocês continuem esse ano aí no nosso ranking. A gente já fez uma metinha lá no início do ano, no nosso almoço. Então, a gente tá seguindo. Obrigada, Lucas. E é aquilo. Recadinho para Nova Iguaçu, tá? Tô chegando. Já tá lá. Já tá lá. Não, mas ainda não fiz o barulho que eu quero, não. Vou fazer. Obrigada, Lucas. Cara, eu que te agradeço, tá? Pela oportunidade. Tamo junto. Tamo junto. Aí.